Quero que você abra a palavra do Senhor em Oséias. Me ajuda aí. Tá tudo aí, né? Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Essa versão é a versão Almeida Revista e Atualizada. Ela diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu quero conversar com você aqui nessa noite e eu vou só compartilhar. Essa aqui não é uma palavra expositiva, ela nem tem desculpa, ela nem tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim, talvez você tenha feito isso muito na escola, né, quando a professora pedia para você fazer uma dissertação, né, e tinha introdução, desenvolvimento, conclusão. Muitas vezes nós aqui também, quando vamos pregar, vamos expor a palavra de Deus para você, tem que ser sincero contigo, nós também planejamos, glória a Deus por isso, amém? Que bom! Mas aqui nessa noite eu tenho um compartilhar com você, no qual eu quero ser fiel ao que o Senhor me incomodou algumas semanas atrás. E nós hoje vamos lembrar das promessas de Deus para a nossa nação. Amém? Você crê nisso? Amém? Sabe, no meio de tudo que nós estamos vivendo, e ninguém é tolo de pensar o contrário, ninguém é tolo de pensar o contrário, nós estamos num momento de muita tensão, nós estamos num momento onde as pessoas estão escolhendo seu governante maior como nação brasileira e também o governante do nosso estado aqui no Rio Grande do Sul. E em tudo isso, nós pedimos ao Senhor sabedoria para saber escolher. Não serei aqui infantil de dizer que você amanhã vai votar errado, porque você vai votar. E dizer que você vai votar errado seria irresponsável de uma forma social. Então, eu peço que você tenha sabedoria amanhã quando for votar. No entanto, no meio de tudo isso, eu pensei em algumas questões que estão à nossa volta. E, de fato, nós, o que mais fazemos é ouvir promessas nesse tempo, não é? Promessas, o tempo inteiro. Nós ouvimos promessas de pessoas, e pessoas que são falhas como nós. A maior garantia que eu tenho é que essas promessas que você ouviu nos últimos tempos, eles não vão conseguir cumprir de uma forma plena. Ninguém consegue. Ache um que cumpriu tudo e venha aqui me provar. No entanto, quando nós estamos aqui nesse ambiente espiritual, nessa casa de Deus aqui, nós temos que entender que o nosso lugar, de fato, é um lugar espiritual, e nós temos que entender as coisas espiritualmente. Nisso tudo, eu tenho que lembrar de Números. Coloca para nós aí, por favor. Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para que minta. Ou seja, o homem mente. Deus não. Ou seja, o que ele prometeu, ele mesmo tem o dever e ele, por amor do seu próprio nome, vai cumprir. E o que ele prometeu vai acontecer. Quer ver uma promessa? Jesus está voltando. Mas eu não vejo, mas ele prometeu. Quando?
Eu não sei também. Eu sei de sinais da sua volta, mas ele está voltando. Por isso, não fui eu que prometi para vocês que ele está voltando. Foi ele, e porque ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, esse Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, ele também tem promessas para mim e para a tua vida. Coloque para nós o próximo também, por favor. Aqui nessa noite, nós vamos, diante de todo esse cenário que você está vendo, diante de tanta coisa que você ouviu nos últimos dias, a cada 10 postagens, 9 era sobre o mesmo assunto, sim ou não? Sim, sim. Ou a favor, ou contra algum candidato. E isso, muitas vezes, quando nós olhamos para tudo isso, nós pensamos, onde é que está a nossa esperança? De fato. E aqui nessa noite nós vamos fazer o que Lamentações, capítulo 3, versículo 21 diz. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Então, meu irmão, se você de fato está colocando toda a tua esperança em alguém, você está no lugar errado. Isso sim, você está no lugar errado. Porque a tua esperança, a tua alegria, deve estar no Senhor. Amém? Mas calma. Me ajuda aí, Levi, mais uma vez. Na próxima. Mas será que Deus, diante do cenário que nós estamos vivendo, Ele tem, por acaso, promessas, e Ele chama, por acaso, uma nação para propósito? Sim ou não? Sim. Olha o que diz, Êxodo capítulo 5, versículo 1. Também, depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, presta bem atenção, o que eles disseram? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Outras versões, volta no versículo 1, outras versões afirmam, deixa meu povo ir para que me sirva. Outra versão afirma, deixa o meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para me adorar. Ou seja, nesse momento, você conhece essa história no Êxodo, você sabe muito bem, Deus está chamando uma nação no meio de um povo que está escravizando essa nação que veio de uma família. Essa nação nasceu de uma família que se multiplicou de tal ponto em 400 anos que se transformou em milhões e foram escravizados durante 400 anos. E Deus decide, presta atenção, jovem, presta atenção. Deus decide chamar uma nação para si. E essa nação tinha que cumprir um propósito. O primeiro propósito era adorar a Deus. Amém? Mas o verdadeiro propósito estava escondido a eles ainda. Como os propósitos de Deus muitas vezes estão escondidos a nós. Porque o propósito com aquela nação era que desta nação viria o Salvador do mundo. Portanto, Deus chama uma nação, e essa nação é a nação de Israel. Israel. Portanto, Deus pode chamar uma nação para um propósito.
O versículo 2 vai dizer em Êxodo 5, o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Versículo 4, mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Volte ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Porque o faraó não tinha entendido que quando Deus chama alguém para adorar, é necessário obedecer do que trabalhar. Olha que curioso. Deus estava dizendo: agora eles vão me celebrar no deserto. E o faraó queria que eles continuassem trabalhando como escravos. No entanto, você pode me dizer, eu ouvi alguém dizer aí no meio, mas Felipe, isso é para Israel. Isso é para Israel. E a gente já sabe, Israel cumpriu já o seu dever, cumpriu o seu propósito. Já deu. Não, ainda não. Não está todo completo ainda. Ah, você vai ver. Porque um dia, um judeu de 33 anos de idade vai descer do céu. Aleluia! Ele vai descer do céu. Ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. O seu trono será para sempre e sempre. Amém, Senhor. E aí você vai ver o porquê você está aqui nessa noite. Porque você vai ser feito rei e sacerdote. Oh, aleluia. E você vai reinar para sempre com ele. Aleluia. Aonde? Aqui. Não é lá. Aqui. Na terra. Você vai reinar para sempre com ele. Amém, Senhor. Mas não vou entrar em escatologia aqui porque o negócio é longo. Bom, vocês estão aqui comigo? Diga amém. Amém. Fica aqui que você vai entender. No entanto, o apóstolo Pedro entendeu que o propósito com Israel tinha chegado não em um limite, mas em um ponto que era necessário expandir. E ele vai dizer em 1 Pedro, me ajuda aí, Levi, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele disse para aquela igreja e diz para nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Ou seja, vocês nem judeus eram, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, o véu foi rasgado e todas as nações podem adorar a Deus. Todas as nações podem adorar a Deus. E pelo sangue que fez um novo e vivo caminho, então agora vocês são povo de Deus. Ou seja, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então a igreja é esse povo, essa geração eleita, você já é uma nação santa. Você já é um povo de propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. E eu falo aqui que a igreja é a maior nação e a maior família da terra. A maior nação e a maior família da terra, porque aonde você for e você encontrar uma igreja, independente da língua que você estiver falando ou ouvindo, você vai se sentir que está na tua pátria. Amém? No entanto, em tudo isso, e eu não sei porque o Senhor não está deixando eu abrir o meu bloco de notas exatamente agora. Eu sei, Senhor, na verdade eu sei o porquê. Passa para nós aí, Levi, a próxima. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. Eu falei para você, será que Deus tem um propósito com a nossa nação?
com o Brasil? Será que ele tem? E como é que a gente descobre que ele tem um propósito com a nossa nação? Como é que a gente descobre que ele quer algo com a gente? Talvez você tenha poucos anos de fé. Talvez você conhece Jesus há um mês, um ano, 2, 3, não sei. O Senhor me deu o privilégio de ter nascido em um lar cristão. E desde pequeno, eu ouço palavras proféticas sobre o Brasil. E sabe uma coisa? Você quer descobrir a vontade de Deus? Está na palavra dele, está na voz do Espírito Santo, está na comunhão da igreja e dos santos, você encontra a vontade, mas também está ali, como diz Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? E nós, como Igreja Brasa aqui, nós somos uma igreja que crê na palavra profética. Nós cremos na palavra do Senhor enviada, e uma palavra que é atualizada, mas não atualizada da forma como alguns dizem, que você precisa ler a Bíblia e atualizar ela, mas atualizar de uma tal forma que existem homens e mulheres de Deus que ouvem a voz do Senhor e comunicam o que Ele tem de vontade para a sua igreja hoje e agora. Você entendeu? Sim ou não? Portanto, Ele não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. E na próxima passagem, que está aí, diz assim, é uma situação com Josafá, em 2 Crônicas. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá, e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Outra versão diz, crede nos meus profetas, e prosperareis. Meu irmão, eu falei que eu não sei quanto tempo você está numa igreja, não sei, mas existe um peso de palavra profética de Deus sobre a igreja no Brasil, mas tão forte, mas tão forte, que há mais de 100 anos, homens e mulheres de Deus, idôneos, íntegros, têm se levantado nas nações, às vezes estão em outras nações, e começam a profetizar, e a dizer o que vai, e o que está, e o que já aconteceu, e o que vai acontecer no Brasil. Homens de Deus falaram sobre um avivamento que a terra nunca viu na sua história. Começando por você, brasileiro. Você sabia o que significa brasileiro? Aquele que carrega a brasa. Aquele que carrega a brasa. E no meio de tudo isso, nós temos que entender outra coisa. Me ajuda de novo. Levi, na próxima, tem aí. Não tem uma próxima? Você não está me ajudando agora. Esqueci de enviar para ti, talvez. Mas no meio de tantas palavras proféticas que nós recebemos do Senhor, como diz, eu vou abrir aqui, 2 Crônicas, abra comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo, e eu li hoje também, para os nossos voluntários aqui, os nossos trabalhadores, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13.
diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, é Deus dizendo, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Veja, se todo esse cenário acontecer, não te lembra algo? O que aconteceu? Eu vou voltar aí. Volta aí. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, ou seja, pode acontecer tudo de ruim com o Brasil, pode acontecer tudo de ruim com alguma nação. Se nessa nação tiver um povo, como o que está no versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Aleluia! Glória a Deus. Pode acontecer o que for, se nessa nação tiver uma igreja que ora, e se humilha, e se rende debaixo da mão poderosa do Senhor, o Senhor volta e sara a nossa terra mais uma vez. No entanto, fique atento para não chegar até a apostasia da fé, porque muitas das vezes a gente chega até a flertar, em duvidar do que Deus diz. Eu ouvi homens e mulheres, pessoas dizerem: não, mas essa coisa sobre o Brasil é uma coisa muito triunfalista, nacionalista, é muito orgulho nacional, você dizer que Deus tem tanta promessa para o Brasil. Se tu não crê, o problema é teu, porque tu não vai ver acontecer, porque vai ter uma igreja que vai se levantar, e ela vai se levantar em humilhação, em arrependimento dos seus pecados, pedindo que o Senhor venha e sare a nossa terra. Amém, Senhor. Meu irmão, eu falei para os trabalhadores nossos aqui do staff, eu estou há 34 anos perseguindo um avivamento para a nossa terra, que é um avivamento de verdade, genuíno. Meu irmão, eu não vou morrer sem ver Deus derramar sobre o Brasil e sobre as nações do seu Espírito de forma abundante, como nunca viu na história da humanidade. Vai acontecer. Mas vai acontecer não porque a gente está pensando positivo. Sabe por que vai acontecer? Porque nós vamos dobrar os nossos joelhos. E nós vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e das nossas obras mortas. Amém, Senhor. E talvez alguém que chegou há pouco se apavore com a igreja brasileira. Eu vi pessoas dizerem: essa igreja brasileira é uma coisa muito louca. É mesmo, meu irmão. Tem muita gente doida, muita gente doida. Tem muita gente que comete absurdos em nome do Senhor. Comete. Mas, meu irmão, nunca se teve uma igreja que se levantou tanto em oração na história dessa nação. Sabia? Mas ela é resultado da geração anterior que chorou muito para que você sentasse aí nesse banco. Aleluia! Para que você conhecesse uma igreja, para que você conhecesse o nome do Senhor. Aleluia! Os meus pais, os teus pais, os meus avós, os teus avós, pagaram um preço alto. Glória a Deus. Eles pagaram o preço de andar fatiotado na rua. Uma Bíblia embaixo do braço, preta. E quando passava na rua, gritavam: lá vai o aleluia! Vai, crente! Eles passavam a vergonha de serem expostos na sua fé, que é uma liberdade que eles têm. Cada um tem a escolha que faça na sua fé. Eles passaram por isso, porque hoje no Brasil até é pop dizer que é evangélico. Mas teve uma geração que orou muito para que a igreja crescesse nessa nação. Só que esse crescimento vai continuar sendo aqui, ó, no joelho e na oração, na humilhação, no arrependimento.
vai continuar sendo. E eu quero aqui nós, como jovens da nossa geração agora, que independente do que aconteça, meu irmão, nós continuamos sendo uma igreja que deve orar pela nossa nação. E nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa nação. A nossa nação, ela anualmente, ela renova alianças com espíritos de prostituição, de idolatria, de sexualidade. Esses dias, vou abrir aqui, esses dias eu ouvi que a Anitta vai parar com a carreira musical. Eu falei, resposta de oração da igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Resposta de oração, porque vende uma imagem da mulher brasileira totalmente errada do que você, mulher, é. E essas alianças são renovadas constantemente, a cada carnaval, a cada festa, é renovada uma aliança com espíritos malignos. Você sabia disso? Ah, você não é assim. É, e ponto final. Está difícil, glória a Deus agora. Né? Mas por que eu digo isso para você, meu irmão? Porque esse país vai ser conhecido como o país do avivamento para as nações. Aleluia. Eu creio, Deus. O país do futebol, na verdade, é o país da adoração. E aquele mesmo chamado que Deus chamou Israel, Ele chama a nossa nação. Venha me adorar. Venha me adorar. E eu quero te contar um testemunho, eu já estou encaminhando para o final aqui. Eu teria muitas palavras proféticas aqui para proferir, mas o Senhor está me impedindo de proferir elas agora. Há 3 anos atrás, na verdade há 4 anos atrás, eu recebi uma convocação de uns irmãos em São Paulo, em 2018, do movimento Dunamis, vocês conhecem. E eu recebi essa convocação para estar em um evento que estavam sendo promovidos uma visão de despertamento missionário para as nações. E eu participei dessa reunião, e quando participei dessa reunião, enquanto aqueles pastores falavam, meu irmão, eu não sei quem eram os teus heróis de infância. E eu tinha o Ayrton Senna, tá bom? Tinha o Ayrton Senna, só o Ayrton Senna. Coisa de criança, né? Mas os meus heróis da infância eram Billy Graham, Benny Hinn, Corrie ten Boom, Dietrich Bonhoeffer, era John Wimber, John Kirkpatrick. Aí você vai dizer, eu não conheço nenhum deles. Pois trate de começar a conhecer. Sabe por quê? Porque são homens e mulheres de Deus que tocaram as nações. E quando aqueles pastores começaram a falar e citar as palavras proféticas que estavam sobre a nossa vida como nação brasileira, eu entendi que era a minha hora de responder também na minha nação a um chamado missionário para as nações. E aí eu fui. Tem imagem aí se puder colocar, tem uma imagem Eu fui em 2019 a um evento chamado Descend, lá em Orlando, na Flórida. Por que foi Orlando, na Flórida? Não sei. Só sei que Orlando, na Flórida, sou eu mesmo, tá? Fique tranquilo, mais magro. Só sei que Orlando, na Flórida, é um lugar maravilhoso para os brasileiros fazerem compras, né? Por causa da Disney e tudo mais. E eu fui nesse evento. E esse evento era um evento de 12 horas, ele foi o primeiro. Você sabe muito bem que depois teve uma edição em 2020, que encheu 3 estádios de futebol aqui no Brasil. Você se lembra, sim ou não? Sim, porque os nossos estádios estarão lotados não só para diversão, mas para adoração. Amém? Não se enche 3 estádios lotados em um dia para ver um jogo de futebol, sim ou não? Não, mas para adorar se enche.
Mas lá, eu quero te contar um testemunho. Eu já vou acabando aqui. Eu quero te contar um testemunho. Esse testemunho, o evento era um evento de 12 horas. Eu estava lá, eu posso dizer, eu vi isso mesmo acontecer. E começou a ministração louvor às 10 da manhã, um sol de rachar, pior que o sol aqui de Porto Alegre, pior que o Forno Alegre aqui, e aquele sol muito forte, e você sabia que as pessoas iam adorar meio assim, não queriam nem levantar os braços, né, meus irmãos? Você sabe por quê? É verdade, os irmãos estavam tudo assim. E depois de uma hora de adoração, entrou uma palavra, entrou outra ministração de louvor. E sabe quando tu sente? Tu sabe também, às vezes tu sente aqui, pá, tá meio travado isso aqui, não tá indo, cara. Sim ou não? Sabe o que você faz nesse momento? Você adora, e não critica. Você adora, amém? Tá travado, ruim, não, o culto não tá bom, eu me jogo. O culto parece que não, o louvor não está engrenando, eu bato palma, eu vou para o Senhor, porque a minha adoração não é por causa da circunstância, é porque Ele é, e pronto, ponto final. Eu adoro porque Ele é, não porque a gente está aqui, simplesmente, mas porque Ele é Senhor. Bom, eu falei que era um compartilhar, né? Você já viu. Meu irmão, daqui a pouco subiram os brasileiros. O que é totalmente incomum num evento americano, porque era um evento americanizado. Talvez alguns já ouviram essa história, mas eu estou contando da minha perspectiva. E subiu os brasileiros para ministrar louvor nos Estados Unidos. E quem conhece o orgulho americano sabe que americano não gosta de coisas que não são feitas por americanos. Eles não gostam mesmo, a verdade é essa. Eles gostam do produto deles, do que eles fazem, da música deles, das coisas deles. Tá bom. O gaúcho também, né? Ah, tá bom. Bom, aquela banda subiu, cito aqui alguns, Brunão, que a gente canta músicas aqui, Zoe Lili, Rafa Gonçalves, amém. Só isso, não vou citar o outro, para não escandalizar ninguém. Presta bem atenção agora. Meu irmão, estava travado, estava difícil, a gente estava assim. E começou a entrar aqueles acordes naquele estádio. E eu lembro de alguns americanos do lado assim, eles olhando, eles... What is this? Who? Quem são? Quem são eles? E alguns começaram a entender assim, não, está ficando diferente esse lugar aqui. Conseguindo levantar o braço. Eu comecei a olhar para o lado. E aquele estádio começou a ser lotado por um som diferente. Só de me lembrar me arrepio. E daqui a pouco, a gente começou a cantar. Yeshua. Uma canção composta dentro de um quarto por um moço chamado Alessandro Vilas Boas. Sabe quando, dentro de um estádio americano, ia se cantar uma música composta por um brasileiro? Nunca! Nunca! Mas, meu irmão, começou a vir um Espírito Santo naquele lugar, de tal forma, que os americanos faziam assim, o que significa isso? É Jesus, Yeshua. Yeshua. E nós começamos a dançar, a cantar. E daqui a pouco subiu o Low Engel, que era o profeta ali daquele ambiente. Ele desempenhava um ministério profético e ele diz, alguma coisa mudou nesse lugar, nessa manhã. O som do Brasil está indo para as nações. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem propósito com o Brasil. Sabe onde é que é?
é na adoração. Aleluia. É o som que sai aqui desse lugar aqui da Brasiuf, da Igreja Brasa, que abala o inferno. Aleluia. É o som da adoração que chacoalha o céu. Aleluia. É o som da adoração que destrona Satanás. É o som da adoração que entroniza Jesus na nossa cidade. Por isso, quando eu venho aqui, às vezes a pessoa vem nos visitar, eu digo para ela, não se preocupa, a gente canta alto mesmo, viu? Mas sabe por que a gente canta alto? Porque é isso que nós sabemos fazer. Aleluia. Eu não gosto de ir em igreja que quando começa o louvor, os irmãos ficam assim. Meu irmão, tu é brasileiro, cara. E brasileiro foi chamado para adorar extravagantemente. Aleluia. Foi chamado, tu é uma propriedade exclusiva de Deus para adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para ti. Independente do resultado de amanhã, nós vamos continuar adorando a Deus. Porque também já experimentamos os dois tipos de governo que estão aí. E a igreja não parou de crescer por causa disso. Porque ninguém detém o crescimento da igreja nessa nação. Aleluia. Porque aqui tem um povo que ora e que se arrepende dos seus pecados. Aleluia. E quem decide e quem já escolheu é Deus. Amém. Mas vai e vote consciente, de acordo com os princípios da palavra. Amém. Amém? Quero chamar o Ministério Louvor aqui. E há alguns anos atrás, bom, aquele ambiente do Descendo mudou totalmente. Ali se entendeu que esse evento tinha que vir para o Brasil e você já sabe o que aconteceu. Bota aí, tem outra foto minha aí? Só para eu dizer que eu fui mesmo. Ah, eu fui, tá. Não, mas do Brasil, aqui está a minha excelentíssima do lado. Ó, Brasil! Ó, Brasil! Vamos, Brasil! Esse Morumbi ficou lotado, a Allianz Parque ficou lotado, Mané Garrincha ficou lotado, 150 mil pessoas. Pode tirar, obrigado. Aleluia. Você já sabe o que aconteceu. E aqui nessa noite, nós somos convidados a novamente erguer o nome do Senhor acima de tudo e acima de todos. Acima de todos. Acima de qualquer nome. Ele continua reinando. Ele continua governando. Ele já está no governo, Senhor. Ele já está no trono. Ele nunca saiu de lá. E o governo está sobre os ombros dele. Meu irmão, nós vamos continuar orando, clamando pelo Brasil. Nós vamos continuar orando, a igreja vai continuar sem parar. Independente do que aconteça, porque qualquer uma das situações, pode ser situações que nos venham a trazer a mornidão, como disse o pastor Hudson, domingo passado aqui de manhã. Mas nós estamos sendo convidados e convocados a sermos quentes no Senhor. Porque morno não dá. Ficar desse jeito de não defender a causa do Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém. Se você se envergonha do Evangelho, meu irmão, se arrependa hoje aqui, porque ele está vindo e ele está voltando, mas não só sobre o Brasil, mas sobre as nações. Nós vamos fazer algo diferente aqui nessa noite. Nós vamos entrar no momento de oração e de intercessão. Nós não vamos ter apelo aqui na frente, porque aqui hoje o apelo aqui não é para ninguém. Hoje aqui o apelo é pelo Brasil, é pela nossa nação. Aqui nós vamos orar. Muitas vezes viemos para cá buscando coisas para nós, mas não. Hoje, como corpo, nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos colocar a nossa nação diante do Senhor.
pedindo que a paz reine sobre todas as ruas, casas, bairros e valados dessa nação. Pedir que o Senhor governe tudo o que acontece nessa nação. Pedir que Ele venha e derrame do seu Espírito. E eu me lembro muito bem de uma profecia lá dos anos 90. Eu quero só te dar um vislumbre. E essa palavra profética eu lembro bem. Ela foi proferida por um homem de Deus chamado Mike Shea. Ele veio lá dos Estados Unidos, como missionário aqui. E ele disse que o Senhor mostrou para ele um sinal de que Deus estava enviando o seu Espírito sobre o Brasil. Um avivamento, um derramamento sem precedentes. Sem precedentes. E o sinal seria que minha esposa estava nesse dia e ela pode confirmar. Que o volume das cataratas da Foz do Iguaçu, você sabe muito bem, conhece? Sim? Chegaria a 12 vezes mais do que era. E esse era um sinal de que Deus estava enviando o avivamento. Há 2 semanas atrás, chegou a 10. Meu Deus. Presta atenção. Palavra profética não se duvida. Eita glória. Ele está fazendo as águas subirem. As águas estão subindo. E nós queremos declarar aqui nessa noite que vai vir 12 vezes mais. Aleluia. Vai vir 12 vezes mais. E o Senhor vai fazer em nossa nação um avivamento como nós nunca vimos.